Meu amado irmão, minha amada irmã, enquanto as luzes do dia diminuem e a noite se aproxima, peço que você desacelere, que respire fundo e que permita que a paz de Deus desça sobre você neste instante. A noite tem um peso peculiar. Ela traz consigo silêncios que às vezes são companheiros de medos, lembranças, dúvidas e cansaços. Mas também a noite pode ser santuário, lugar onde o encontro com o Senhor é íntimo e restaurador. Por isso, agora deixe que eu conduza sua alma até Ele. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, eu me achego a Ti com humildade e com a certeza de que Tu ouves a voz do Teu povo. Nesta noite do dia 10 de agosto, eu coloco diante do Teu trono cada pessoa que está ouvindo ou lendo esta oração. Senhor, Tu conheces o nome de cada um, as batalhas que ninguém vê, os segredos que pesam no coração. Tu estás atento a cada suspiro. É por isso que nos aproximamos com confiança. Derrama agora a Tua paz sobre cada mente inquieta, sobre cada coração acelerado, sobre cada corpo fatigado. Que a mente que hoje foi tomada por preocupação encontre silêncio em Ti. Que as imagens que atormentam se dissolvam. Que cada pensamento se submeta à verdade do Teu amor. Onde houve ansiedade, que haja serenidade. Onde houve medo, que haja coragem. Onde houve dúvida, que haja certeza de que Tu és Deus e que nada foge do Teu alcance. Senhor, eu oro por descanso para o corpo, para aqueles que trabalharam sem tréguas, que cuidam de pessoas, que seguram a família. Toca com Tua mão para renovar forças. Que o sono venha restaurador, sem interrupções, para que ao despertar haja vigor físico e alegria de viver. Eu clamo por cura para os doentes. Opere em cada enfermidade, restaure células, estruture órgãos, dá sabedoria aos profissionais de saúde e paz às famílias que esperam resultados. Que o Teu bálsamo toque feridas antigas, dores crônicas e males repentinos. A Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos. Por isso declaramos restauração em nome de Jesus sobre cada corpo fragilizado. Pai, abro agora os pedidos financeiros diante de Ti. Senhor, Tu conheces os bolsos vazios, as contas que apertam, o peso do desemprego, a angústia de quem não sabe como pagar. Não escondemos a necessidade, a colocamos nas Tuas mãos. Multiplica o pouco, abre portas de trabalho, dá discernimento para oportunidades, toca o coração de quem pode ajudar. Ensina a sabedoria de administrar, a coragem de tomar decisões honestas, a paciência para renegociar e a esperança para persistir. Que a provisão chegue de formas inesperadas, uma ligação, uma ajuda, um serviço novo, uma ideia que floresça. Pai, quebra a mentalidade de escassez e semeia em nós confiança de que Tu és o provedor fiel. Para as famílias marcadas por conflitos, eu suplico reconciliação. Onde houve palavras duras, que venha a humildade para reparar. Onde houve afastamento, que venha o primeiro passo de reconciliação, quando isso for conforme a Tua vontade. Dá consolo aos pais preocupados, sabedoria aos educadores, ternura aos que têm filhos em caminhos difíceis. Que os lares sejam locais de refúgio e crescimento. Que a hospitalidade e o diálogo sirvam de antídoto à violência e à frieza. Senhor, protege as famílias da influência de tudo que destrói, vícios, mentiras, traições, orgulho. Que a Tua presença renove o pacto do amor em cada casa. Senhor, eu lembro daqueles que se sentem sozinhos, a quem esteja cercado e ainda assim se sinta invisível, a quem perdeu amigos, houve separações ou a morte trouxe um silêncio que dói. Envolva essas pessoas com Tua ternura. Coloca ao redor mãos que alcancem, ouvidos que escutem sem julgar, abraços e confirmem um valor de cada
cada vida. Faz com que comunidades de fé sejam um refúgio real e não apenas palavras bonitas. Mostra-lhes que pertencem a algo maior, dá-lhes oportunidade de servir e de ser servidos. Aos jovens que enfrentam escolhas e tentações, dá clareza de propósito. Proteja-os das influências que encurtam vidas com atalhos perigosos. Fortaleça-os com mentores, com educação que liberta, com projetos que dignificam. Que cada jovem encontre vocação que o faça levantar pela manhã com sentido. Aos que já caminham errado, dá arrependimento sincero e portas de restauração. Senhor, cuida dos filhos do amanhã. Também oro por todos que lideram, governantes, gestores, pastores, professores, líderes comunitários. Dá-lhes discernimento, temor de Deus e integridade. Que as decisões públicas promovam justiça, que o poder não corrompa, mas sirva para o bem comum. Levanta lideranças que ouçam o povo, que protejam os fracos e que sejam exemplo de humildade. Para lideranças religiosas, que a unção não seja usada para ganhar aplausos, mas para aproximar do coração de Deus. Pai, eu abro agora os pedidos financeiros diante de Ti. Senhor, Tu conheces os bolsos vazios, as contas que apertam, o peso do desemprego, a angústia de quem não sabe como pagar. Não escondemos a necessidade, a colocamos nas Tuas mãos. Multiplica o pouco, abre portas de trabalho, dá discernimento para oportunidades, toca o coração de quem pode ajudar. Ensina a sabedoria de administrar, a coragem de tomar decisões honestas, a paciência para renegociar e a esperança para persistir. Que a provisão chegue de formas inesperadas, uma ligação, uma ajuda, um serviço novo, uma ideia que floresça. Pai, quebra a mentalidade de escassez e semeia em nós confiança de que Tu és um provedor fiel. Para as famílias marcadas por conflitos, eu suplico reconciliação. Onde houve palavras duras, que venha a humildade para reparar. Onde houve afastamento, que venha o primeiro passo de reconciliação, quando isso for conforme a Tua vontade. Dá consolo aos pais preocupados, sabedoria aos educadores, ternura aos que têm filhos em caminhos difíceis. Que os lares sejam locais de refúgio, de crescimento. Que a hospitalidade e o diálogo sirvam de antídoto à violência e à frieza. Senhor, proteja as famílias da influência de tudo que destrói. Vícios, mentiras, traições, orgulho. Que a Tua presença renove o pacto do amor em cada casa. Senhor, eu lembro daqueles que se sentem sozinhos. A quem esteja cercado e ainda assim se sinta invisível. A quem perdeu amigos, houve separações ou a morte trouxe um silêncio que dói. Envolve essas pessoas com Tua ternura. Coloca ao redor mãos que alcancem, ouvidos que escutem sem julgar, abraços que confirmem o valor de cada vida. Faz com que comunidades de fé sejam um refúgio real e não apenas palavras bonitas. Mostra-lhes que pertencem a algo maior. Dá-lhes oportunidade de servir e de ser servidos. Aos jovens que enfrentam escolhas e tentações, dá clareza de propósito. Proteja-os das influências que encurtam vidas com atalhos perigosos. Fortaleça-os com mentores, com educação que liberta, com projetos que dignificam. Que cada jovem encontre vocação que o faça levantar pela manhã com sentido. Aos que já caminham errado, dá arrependimento sincero e portas de restauração. Senhor, cuida dos filhos do amanhã. Também oro por todos que lideram. Governantes, gestores, pastores, professores, líderes comunitários. Dá-lhes discernimento, temor de Deus e integridade. Que as decisões públicas promovam justiça. Que o poder não corrompa, mas sirva para o bem comum. Levanta lideranças que ouçam o povo,
que protejam os fracos e que sejam um exemplo de humildade. Para lideranças religiosas, que a unção não seja usada para ganhar aplausos, mas para aproximar do coração de Deus. Pai, muitos carregam culpa e vergonha, feridas de um passado que os assombra. Eu te peço que traga o perdão que liberta. Onde há arrependimento sincero, que haja também restauração. Ensina-nos a perdoar a nós mesmos e aos outros, porque o perdão não apaga a memória, mas liberta a alma. Quando o passado insiste em ditar o presente, quebra essa corrente. Dá-nos coragem para confessar, humildade para pedir